Antes da leitura bíblica, chegou para nós, pela junta diaconal, através da comissão de recepção, que nós temos dois visitantes na igreja. Um é o Vitor Luiz Vitório Soares, está conosco. Poderia ficar de pé para a gente? É o jovem que está aqui. É o Vitor Luiz. Seja bem-vindo, Vitor. Deus abençoe você nesta casa, a casa do Pai. A gente chama assim, casa do Pai, né? Casa acolhedora. E eu gostaria que as pessoas que estão próximas ao Vitor pudessem cumprimentá-lo neste momento, ele que está visitando a igreja nessa manhã. E também tem um outro Vitor, só que é Vitor dos Santos. Quem é o Vitor dos Santos? É o menino lá atrás, é isso? O Vitor dos Santos? Com quem está o Vitor dos Santos? Está sozinho, sentado aí? Está com Jorge Luiz? Então, um abraço, o Vitor dos Santos, que o Jorge trouxe para a igreja, e a igreja agora possa se abraçar e se cumprimentar também neste momento. Vamos aproveitar, não somente cumprimentar os Vítors que estão aqui hoje, mas possamos nos abraçar, nos cumprimentar neste momento que antecede a pregação da palavra. Casa do Pai é casa de alegria, né? Então, vamos aproveitar e vamos louvar a Deus, glorificar a Deus, nos cumprimentando. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de quê? Porque Jesus é a minha paz, eu digo, oh glória, aleluia, 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 amém, eu digo, glória, aleluia, 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 amém. Jesus Cristo vem, meu coração transborda de quê? Por quê? Porque meu Deus de amor, minha alma está repleta de quê? Por quê? Porque Jesus é a minha paz, eu digo, oh glória, aleluia, 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 amém, eu digo, oh Senhor, derrama a tua glória nessa casa, Pai. Abençoa a tua igreja, Senhor. Aleluia, amém. Jesus Cristo vem. Amém, irmão. Bom, agora podemos ler a palavra. Ela está em Lucas, você ainda de pé. Abra a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia no seu celular, não é? E abra em Lucas, eu vou te dizer o versículo. Você vai abrir no versículo 43, 44 e 45 de Lucas. Evangelho de Lucas, versículo 43, 44 e 45, Lucas 9. Tá? Lucas 9. 9. 9. Tá bom? Lucas 9, verso 43, 44, 45. E depois você vai continuar em Lucas 9, mas aí vai mudar o versículo. Aí você vai ler o versículo 7, 8 e 9. Primeiro a gente vai ler os versículos maiores, mais altos, que é o 43, 44, 45 de Lucas 9. Se você localizou, querido irmão e irmã, amado visitante, fiquemos de pé e possamos ler a palavra do Pai. Se você está próximo a alguém que não tem a Bíblia nem impressa e nem a Bíblia no celular, você mostra a sua Bíblia para essa pessoa, querida, amada, para que ela ou ele possa acompanhar a leitura com você. É sempre interessante a gente acompanhar a leitura, não é? A gente aprende mais quando você usa a parte do visual, né? Que você olha, enxerga e lê, não somente
a audição, o ouvir, mas também o ver. É interessante. Então, amém? Todos acharam? Então, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhe encoberto para que não o compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Agora você vai voltar uma folha, ainda em Lucas 9, mas você vai ler agora os versículos mais baixos. É o versículo 7 ao 9. Amém? Então, agora vamos lá, então. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam assim, João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse, eu mandei decapitar João, quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Que Deus abençoe com a leitura de sua palavra. A igreja amada pode, neste momento, tomar assento em nome do Senhor Jesus. Senhor, na tua casa nos encontramos nesta manhã de domingo, ó Pai, e uma manhã, tempo nublado, um pouquinho frio, mas saímos de nossos lares, saímos das nossas camas, do aconchego das nossas camas, do aconchego, Senhor Deus, do lençol, do cobertor, por causa do frio, e nos arrumamos, ó Pai, nos alimentamos, outros não, vieram até mesmo em jejum, mas viemos para a tua casa, para te louvar, glorificar sim o teu nome. Sentimos necessidade disso, Pai, de estarmos juntos, em comunhão com os irmãos e o principal, em comunhão contigo na tua casa. Uma comunhão horizontal, porque é uma comunhão junto com os irmãos. Uma comunhão vertical, que é a principal, ó Pai, porque é a comunhão contigo, que, ó Pai, está sentado num trono nos céus. Te rogamos, em nome de Jesus, que o Senhor, nesta manhã de domingo, pela sua misericórdia, graça e amor sobre as nossas vidas, ó Pai, revela-nos, ó Pai, pela ação do Espírito Santo, pela iluminação do Espírito Santo, a Tua palavra, para que possamos entendê-la e sairmos daqui hoje deste culto completamente, Senhor, edificadas na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai, porque entramos aqui com o nosso histórico de vida, e o nosso histórico de vida é bem diferenciado de um para outro, Senhor Deus. Enquanto o histórico de vida de um está, Senhor Deus, com alegria, com momentos prazerosos, o histórico de vida de outro está pesado, Senhor Deus, pesado por situações que estão acontecendo. Mas estamos aqui, independente da situação que estamos vivenciando, boa ou ruim, alegre ou triste, estamos aqui, porque o nosso compromisso para contigo, Pai, ele fala mais alto no nosso coração. A nossa alma tem anseio por Ti. Por isso estamos aqui. Ajuda-nos, ilumina-nos, revela-nos a Tua palavra. E, Senhor, não permita que nada venha impedir a manifestação da Tua palavra nesta manhã e a entrada dela pela ação do Espírito Santo em cada coração. Não permita, Senhor Deus, que nada venha perturbar, desestabilizar, distrair a Tua igreja, os visitantes que aqui estão, de ouvirem a Tua voz. Porque não é o homem que fala, não queremos ouvir homens, ou doutrina de homens, ensinamento de homens, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos entender aquilo que o Senhor tem para nós, precisamos daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, e o que o Senhor tem para nós está na Tua palavra, ajuda-nos, ó Pai, é o que humildemente nesta casa, aqui nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre, amém, amém e amém, Senhor nosso Deus. Nós temos um momento aqui da história do Senhor Jesus Cristo. Primeiro você pode observar que na história anterior a essa, você leu 43, 44, 45 de Lucas 9. Mas em Lucas ainda, no verso 37 em diante, você vê que Jesus Cristo curou um jovem que estava possesso. E se ele estava possesso, porque ele estava endemoniado.
E você vê que a Bíblia Sagrada fala que Jesus Cristo, então, ele cura este jovem, o verso 42, Lucas 9, você vê, quando se ia se aproximando, o demônio atirou o jovem no chão e o convulsionou, ele teve convulsões. Mas Jesus repreendeu o espírito que estava nele, espírito imundo, curou o menino, era um menino, e o entregou ao seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus, porque Jesus curou aquele rapaz, expulsando o espírito impuro que estava no seu corpo. Então nós temos aqui uma possessão demoníaca num rapaz, num jovem, num menino. Em seguida, nós temos a história que acabamos de ler para você, esses 3 versículos. E nesses 3 versículos, nós observamos aqui a sutileza na mensagem do Evangelho. A sutileza que o Evangelho nos traz na sua mensagem. Nesses 3 versículos, o que eu enxergo aqui, dado por Deus, é um receio, é um medo. É um medo que nós, homens e mulheres, nós temos de abordar assuntos delicados. Assuntos delicados. Nesse versículo 43, versículo 44, 45 de Lucas 9, o que Deus coloca para mim e para eu passar para você que está aqui nessa igreja, é que muitas das vezes nós temos o que os discípulos tiveram, o medo, o receio, o temor de abordar assuntos delicados. Os discípulos, eles tinham por Jesus uma admiração tremenda, um carinho, uma admiração extraordinária pelo Senhor Jesus. Isso é fato para nós, é óbvio para nós. Eles admiravam Jesus. Eles tinham um carinho grande pelo Senhor Jesus, pelo mestre andarilho que andava com eles por todos os lados. O mestre que andava pelas estradas e sujava os seus pés com o pó das estradas. Eles tinham um carinho pelo Senhor Jesus. Mas esse mesmo mestre que era amado por eles, em determinado momento da história do mestre com eles, discípulos, ele fala para eles essa seguinte frase: o Filho do Homem será entregue aos homens. Você pode observar isso para que a sua vista não saia da Bíblia Sagrada, para que você continue acompanhando o texto bíblico, no versículo 44 de Lucas 9. Você vai ver que Jesus disse aos seus discípulos, ele fala o quê? Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras. Jesus manda que eles fixassem, prendessem, guardassem nos ouvidos, e se é ouvidos é a mente, na mente deles, a seguinte informação, a seguinte palavra, versículo 44. Aí ele diz para eles, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Uma das designações ou expressões que simbolizavam a Jesus Cristo como Filho de Deus, como Messias, como Cristo que haveria de vir, era essa expressão Filho do Homem. Filho do Homem. Jesus usa essa expressão e você vê que esse Filho do Homem o F está em maiúsculo, não em minúsculo, mas está em maiúsculo, o Filho do Homem, representando aquele que seria o Messias, aquele que seria o Cristo, né? Messias no hebraico e Cristo no grego, e ambos significam ungido de Deus, aquele que Deus enviaria à terra, que seria seu Filho. Então ele fala, olha, o Filho do Homem, então ele já se identifica, ele é o Filho do Homem, ele é o Cristo, ele é o Messias que tanto haveria de vir, e que os profetas do Velho Testamento profetizavam que haveria de vir o Filho de Deus. Ele fala, o Filho do Homem está perto, está para ser entregue. A quem? Às mãos dos homens. Ele dá esse aviso. Nós que conhecemos a história bíblica, quando lemos que Jesus diz que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, para nós não é difícil logo imaginar que Jesus está se referindo aqui, profetizando aqui, à paixão dele, a paixão de Cristo, o martírio que ele haveria de sofrer maneirita na cruz, a prisão, a tortura, a traição de Judas. Nós que estamos vivendo nesta época e que temos acesso à Escritura Sagrada do Velho ao Novo Testamento, quando lemos isso, não é difícil entender que Cristo está se referindo a isso. Não é difícil. Ele está se referindo ao momento que seria da quinta-feira até o momento da ressurreição no domingo. Ele está se referindo ao martírio da cruz. Está profetizando sobre isso. Mas nós entendemos porque nós conhecemos a história.
Mas os discípulos, eles não conheciam essa história. E o que mais interessante para nós aqui é imaginar justamente isso. É você fazer um exercício. É você se colocar no lugar dos discípulos. Eles não conheciam essa história, eles não entendiam desta forma o que Cristo estava, não estavam entendendo o que Cristo estava falando. E é bom a gente fazer o exercício de tentar entender como os discípulos receberam essa informação. O Filho do Homem está para ser entregue na mão dos homens. O que se passou no coração dos discípulos? O que se passou na mente, irmã Irani, dos discípulos quando Cristo dá essa informação? Porque se nós observarmos bem, Lucas não fala sobre isso. Mas o Evangelho de Marcos e Mateus, relativo a esse texto, porque Marcos, Mateus e Lucas são evangelhos sinóticos, porque possuem histórias semelhantes, nós vamos observarmos em Mateus e Marcos, e aqui você tem isso, você tem essa ajuda. Na tua Bíblia, embaixo do título, de novo Jesus prediz a sua morte, você tem Mateus 17, 22, 23, Marcos 9, do 30 ao 32. Então, você tem como chegar, você tem aqui a indicação da Bíblia Sagrada, como você chegar nesses textos de Marcos e Lucas, que são textos semelhantes, que contam a mesma história, mas que trazem detalhes diferentes. Em Mateus e Marcos, vem a informação que Cristo fala que ele haveria de morrer e que ele ressuscitaria também. Então, eles não entendem quando Cristo fala, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, mas, na verdade, eles receberam a informação em seguida, por Jesus, que Jesus seria, então, crucificado e ressuscitaria. Essa informação chegou para eles, mas eles não entendem bem isso, e não querem entender bem isso. Por que eles não querem entender? Porque é uma coisa que eles não queriam ouvir, porque Jesus disse que ele haveria de morrer, e que ele haveria de ressuscitar, mas na mente deles estava a informação da morte. E eles não queriam ver o seu Cristo, o seu mestre, ser morto. Então, eles não compreendem esta verdade. E temem até interrogar o Senhor Jesus para entender de fato o que ele estava falando, porque não interessava para eles entender completamente, porque eles não queriam ouvir Cristo falar que iria morrer. Por isso eles não perguntam ao Senhor Jesus, porque a Bíblia fala assim, verso 45, eles, porém, não entendiam isto, mas em Mateus e Marcos, há a informação, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E então, a gente completa com essa informação aqui, eles, porém, não entendiam. Por que morrer? Por que ressuscitar? Por que o Senhor está falando de morte para nós? Está tão bom o Senhor perto de nós, está tão bom o Senhor conosco aqui, ministrando a palavra do Pai, a palavra de Jeová, a palavra do Senhor Deus. Por que o Senhor fala em morte? Por que o Senhor haveria de morrer? Eles não entendem isso. E a Bíblia fala que foi encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Os discípulos não alcançaram o sentido e tinham medo de perguntar a Jesus a respeito. Não alcançaram o sentido, porque nas suas cabeças eles nunca poderiam passar por elas, ou permitir passar por elas, que Jesus iria morrer, ou que estaria condenado à morte. Por isso eles tinham medo de perguntar. Por que, igreja? Porque eles não iriam gostar do que iriam ouvir sobre a explicação dele, que ele haveria de morrer. Os discípulos admitiram, então, a fragilidade de não fazerem perguntas a Jesus sobre este assunto, porque eles tinham medo, tinham receio de perguntar e Cristo explicar, item por item, como seria esse momento de separação, esse momento, André Macuco, de morte do Senhor Jesus. E eles não queriam ouvir isso, não queriam. Quando Jesus foi preso, Pedro levanta a espada e fere a orelha do servo do sacerdote. Ou seja, tentando então Pedro, através da força, livrar Jesus da prisão ou do martírio. E Jesus fala, ora, se eu não quisesse, eu não poderia agora falar com meu Pai, orar meu Pai Celestial, e Ele mandar milícia celestial para me socorrer, mas é chegada a hora do príncipe deste mundo. Então Cristo foi, porque era desígnio de Deus ele ir morrer na cruz por cada um de nós. Os discípulos não queriam ouvir isto. E aí vem a pergunta, e nós? Nós também, queridos irmãos, não temos medo de saber de algum assunto que é desagradável?
Quando percebemos que algum assunto vai chegar a nós e é desagradável, nós também não temos receio e medo de perguntar e ouvir algo que não vai nos agradar, que não vai ser bom para nós, que é uma informação que você sente que você não vai gostar. Muitas das vezes não fazemos isso também. Alguém se aproxima de nós, nós percebemos que a notícia não é boa e nós então não interrogamos essa pessoa, não perguntamos essa pessoa, não queremos que ela fale nada, porque pressentimos que o que ela vai falar não é bom. Então nós também muitas das vezes fazemos igual os discípulos. Quando aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia diz o seguinte: temiam interrogá-lo a esse respeito. A respeito que ele haveria de morrer e que a respeito depois que ele haveria de ressuscitar. Eles temiam, porque simplesmente eles não queriam estar afastados da presença do Mestre. Na área da saúde, nós temos casos de pessoas que recebem um laudo médico, que recebem o resultado de um exame fechado, e essas pessoas guardam o exame. Não querem saber o resultado do exame. Não levam para o médico delas, para que o médico possa abrir e ler o resultado do exame e explicar para elas o resultado do exame. Elas não abrem, elas não querem saber o que está escrito lá, elas não levam para o seu médico para ele dizer o resultado. E sabem por quê? Porque elas não querem saber o resultado daquele exame. Por quê? Porque elas pressentem o pior. Acho que o exame vai apresentar um resultado ruim relativo a elas, relativo à saúde delas, e por não querer saber, não abrem, não levam para os seus médicos, não falam com seus próprios familiares o que está acontecendo, não relatam nada e se calam. E se calam, como se isso pudesse ajudar. Às vezes, na mente dessas pessoas, elas acham que com o tempo passando, elas por si só vão ficar o quê? Curadas. O tempo vai passar, eu vou melhorar, não há necessidade de mostrar nada. Elas têm medo de saber o resultado, então elas abraçam a ideia que se o tempo passar, o tempo seria o melhor remédio, e na verdade o tempo não é o melhor remédio. Às vezes, queridos irmãos, é como se isso ajudasse, né, irmãos? Muitas das vezes o problema poderia ser resolvido na área da saúde se fosse tratado logo, mas ficamos com paliativos, não é? O exame está na nossa mão, não lemos, não levamos para alguém habilitado a ler e não agimos em relação a isso, não é? Às vezes até nós já temos ideia do resultado, é por causa disso até que não queremos saber. Em outros casos, muitas coisas poderiam ser resolvidas, problemas de relacionamento entre marido e mulher, marido e esposa, entre irmão com irmã, irmã com irmão, entre irmãos, problemas entre filhos e pais, pais e filhos, problemas entre namorada com namorado, noivo com noiva, poderiam ser resolvidos logo esses problemas. E não são resolvidos porque nós ficamos adiando, procrastinando, que significa a mesma coisa, procrastinar também significa adiar, ficamos adiando até quando for possível adiar. E seriam situações que você poderia resolver se fosse nas pessoas de imediato ou não demorasse muito nas pessoas. Ficamos com medo de perguntar, ficamos com receio de perguntar, ficamos com receio de falar com essas pessoas, ficamos com receio de falar com o filho, falar com a filha, falar com o namorado, com a namorada, com o noivo, com a noiva, com o marido, com a esposa. Ficamos com receio, porque achamos que se falarmos, a coisa pode piorar. E, na verdade, ela piora justamente porque nós não falamos, porque nós não conversamos, porque nós procrastinamos, porque nós adiamos o inadiável, como eu preguei outra vez aqui. Adiamos o inadiável, ou até quando for possível adiar, porque tem um momento que você é obrigado a falar. E pode ser que esse momento já seja, Espírito Jaime, tarde demais, por uma coisa que você poderia, com uma conversa séria, tranquila, em paz, rogando a Deus para que abençoasse a tua conversa, você poder resolver no Senhor aquele problema.
Então, aqui em Lucas, capítulo 9, versículo 43, 44 e 45, nós observamos os discípulos, então, com medo de interrogar Jesus a respeito do que iria acontecer com o próprio Senhor Jesus. Se os discípulos tivessem perguntado a Jesus, no capítulo 9, tivessem perguntado a Jesus sobre o que ele estava falando, eu fico pensando, querido irmão Diácono Enilson, querida irmã Marta Rodrigues Soares, querido irmão André Macuco, presbítero Jaime, presbítero Paulo Santos, eu fico pensando, se os discípulos tivessem perguntado a Jesus, para que Jesus explicasse melhor essa questão de sua morte e sua ressurreição, e não ficasse somente com medo de interrogá-lo em relação a isso, porque ele tinha um receio da separação, porque eles não queriam perder a presença e companhia de Jesus que eles tinham todos os dias nesse ministério de 3 anos, que seria o ministério de Jesus com seus discípulos na terra. Se eles tivessem perguntado a Jesus sobre o que ele estava falando, certamente, presbítero Jaime, eles poderiam ter se preparado melhor, Eliane Sáter, para os acontecimentos, porque Jesus iria explicar. Cristo falou, eu irei morrer, mas irei ressuscitar. Mas se eles tivessem perguntado, tivessem a ousadia, a coragem, mestre, mas como será isso? O senhor está dizendo que o senhor vai morrer e o senhor vai ressuscitar? Explica para nós mais sobre esse assunto, porque nós não estamos entendendo bem claramente o que o senhor quer dizer. Gostamos do Senhor, gostamos da sua presença, não queremos a sua morte, não queremos que o senhor morra. E ele explicaria, falaria a ele, se fosse da vontade do Senhor Deus, Jesus explicaria aos discípulos, porque o tempo inteiro no seu ministério, Jesus sempre dizia que ele haveria de morrer e que ele haveria de ressuscitar no 3º dia. Mas quando isso acontece, quando ele morre na cruz e vem a ressuscitar, os discípulos não estavam preparados. E, na verdade, nem estavam mais imaginando ou relembrando que Cristo, no decorrer dos 3 anos, tinha dado essa informação, que ele morreria e ressuscitaria. Se os discípulos tivessem perguntado a Jesus sobre o que ele estava falando, certamente poderiam ter se preparado melhor para os acontecimentos. Se você tivesse aberto, se você pudesse abrir, ou tivesse aberto o resultado do exame médico, no qual você acreditou que teria uma notícia ruim sobre a sua saúde, mas se tivesse aberto esse resultado e trabalhado em cima desse resultado, junto à equipe médica, será que talvez você não tivesse uma situação melhor em termos de saúde? Mas nós procrastinamos, nós não abrimos o resultado, nós temos medo do que podemos ler no resultado, não falamos com nossos familiares, não falamos com a nossa família, não mostramos ao médico, e às vezes quando mostramos ao médico lá na frente, ele fala, por que demorou tanto para vir aqui? Agora a coisa está muito mais avançada, é o que ele diz. E assim acontece em casa também, por procrastinarmos, por adiarmos as conversas que deveríamos ter com a nossa mulher, com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, por procrastinarmos ou não darmos valor àquilo que ela está pensando, ou que ele está pensando, ou que os filhos estão pensando, ou que os pais estão pensando, por adiarmos essa conversação, as coisas às vezes, por muitas das vezes, vai de mal a pior, porque estamos igual aos discípulos, estamos igual no sentido que estamos com receio de interrogar, receio de conversar, receio de perguntar. Se o assunto delicado tivesse sido conversado com calma em casa, talvez muitos aborrecimentos, irmã Arminda, poderiam ter sido amplamente evitados, se tivéssemos conversado antes. Por isso, a palavra de hoje, desta manhã, fala para você, amado irmão, irmã, amigo visitante, fala de coragem. Coragem, André Macuco, amigo amado. Coragem, se não entendeu, pergunte. Coragem. Se suspeita de alguma doença, procure um médico logo. Procure um médico logo. Não tente paliativos. Não seja você o seu próprio médico, porque você não fez medicina. Você não é formado. E o que você sabe muitas vezes é que aquele amigo falou, aquela amiga falou, aquele vizinho falou, e muitas das vezes o que serviu para ele e para ela não serve para você, porque você tem algo diferente. O médico vai saber com os exames apropriados. Procure o médico logo. Se o assunto é importante e ficou pendente, esclareça a Elza Monteiro esse assunto de imediato, porque não é bom que fique pendente nada.
Não espere para resolver por última hora, irmã Ruth Novaes. Não espere para resolver na última hora, pois dificilmente na última hora nós vamos ter, irmã Noemi, uma cabeça fria, tranquila, para entender, analisar o que está acontecendo e agir de maneira tranquila, pensada sobre aquilo que está acontecendo conosco. Porque na última hora estamos nervosos, estamos apreensivos, estamos desesperados. A coisa está avançada, seja na saúde ou seja nos relacionamentos, e aí não temos calma, e ao não termos calma, levantamos nossas vozes e discutimos, ou nos silenciamos na dor da doença. Não espere, porque você pode não ter cabeça fria ou o tempo necessário para aquilo que você poderia fazer. E se você precisar de ajuda, peça ajuda. Não é vergonha pedir ajuda, não é vergonha falar com o outro, não é vergonha pedir ajuda, porque se você não pedir ajuda, você pode passar por situações piores ainda. Portanto, peça ajuda. Você nem imagina quantas pessoas poderiam se colocar à disposição sua se você pedir ajuda. Até aquele e aquela que você pensa que não vai te ajudar, pode te surpreender e ser um dos primeiros que vão te ajudar naquilo que você está precisando. Não se esqueça que Jesus está no meio de nós. Não se esqueça que Ele é poderoso. Ele estava no meio dos discípulos, e os discípulos poderiam interrogá-lo, e os discípulos não interrogaram, e Ele estava ali, e Ele abriu a conversação dizendo: eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Ele abriu a conversação. Não se esqueça, Jesus está no meio de nós, e volto a dizer, você não imagina quantas pessoas poderiam te ajudar se você levantasse a mão e pedisse socorro. Ele está no meio de nós. Se Ele, Camila Nascimento, está no meio de nós, não há porquê eu, você e nós, todos estamos aqui, termos medo, ou receio, ou temor. Não há porquê ter medo, receio ou temor, se o Senhor Jesus está no meio de nós. Lucas 9, versículos 7 e 9, que nós lemos também como nos textos chaves para essa mensagem desta manhã, gostaria de você olhasse para ele de novo. Lucas 9, versos 7 ao 9. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou, João Batista, que havia já morrido, decapitado pelo próprio Herodes, ordem dele, ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. As pessoas estavam confundindo ao Senhor Jesus. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava Herodes por vê-lo. Aqui se refere a Jesus. Herodes sabia que tinha decapitado João, mas as pessoas estavam achando que Jesus poderia ser Elias, que apareceu, ou um dos profetas, ou o próprio João Batista, que teria ressuscitado entre os mortos. Herodes Antipas fala: eu mandei decapitar ele. E é interessante, então, relembrar a história da decapitação. Herodes respeitava João Batista. João Batista era um profeta, primo de Jesus, nascido antes de Jesus, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, e João Batista é alguém cheio do Espírito de Deus. João Batista, ele é um profeta que prega o arrependimento dos pecados. E o povo ia ouvir João Batista, e o povo se arrependia dos seus pecados diante dos olhos de Deus, e o povo era batizado no Rio Jordão, através do profeta João Batista. Mas João Batista não tinha medo de falar a verdade. E ele dizia para Herodes Antipas que ele era um adúltero, e que ele estava equivocado e errado em ter casado com a Herodias, que era filha, ou que era esposa, do irmão dele, do irmão de Herodes, chamado Filipe, e já estava morto nessa altura. E João Batista acusava Herodes: você é um adúltero, você está errado em ter casado com a esposa do seu irmão. E aquilo machucava o coração de Herodes, porque ele sabia que ele estava errado naquilo que ele fez e cometeu. E João não tinha medo de falar a verdade na frente do rei que era Herodes Antipas. Mas Herodes tinha receio de fazer algo contra João, porque Herodes sabia que João era homem de Deus. Herodes sabia que João era um homem cheio do Espírito de Deus, homem de Deus, e respeitava ele.
Herodes respeitava. Se não respeitasse, já tinha mandado matar muito antes. Mas ele não mandou matar porque ele respeitava o profeta, sabia que vinha da parte de Deus. E com medo e receio, deixava ele falar, ainda que ele falasse contra ele. Mas o que ele falava contra Herodes, também era contra Herodias, esposa de Herodes e antiga esposa do irmão de Herodes, chamado Filipe. E num dia em que a filha de Herodias dançou para o rei, no palácio real, diante de um monte de pessoas que faziam parte da realeza, Herodes ficou encantado pela dança da menina, que era filha da sua esposa, pela filha da sua esposa, e disse para ela, olha, você dançou tão bem, que eu vou te dar qualquer coisa que você me pedir, até metade do meu reino eu dou você. Então ela, a moça, filha de Herodias, foi então conversar com a sua mãe, Herodias, e Herodias disse, peça a ele a cabeça de João Batista. E ela voltou, e ela disse, eu já sei que eu vou pedir ao Senhor, meu rei, eu peço a cabeça do profeta João Batista. E na frente de todos aqueles homens da realeza, que ele tinha prometido, que deu sua palavra, que faria o que ela pedisse, ele não pôde voltar atrás. Então ele deu a ordem, matem João Batista, e tragam a cabeça a este lugar. E mataram João, os soldados, e levaram a cabeça de João ao palácio, entregaram ao rei, e o rei entregou a Herodias e a sua filha. Não era o que ele queria fazer, mas ele fez. E agora, nesse momento da história, no versículo 9, ele fala, eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E Herodes se esforçava por vê-lo. Ver a quem? Ver a Jesus. Ele estava inconformado, perplexo com as notícias a respeito de Jesus. Verdadeiras multidões naquela época seguiam a Jesus. Seguiam principalmente por causa que Jesus Cristo realizava milagres. E não eram poucos que o Filho de Deus realizava na terra. Jesus realizava muitos milagres. Jesus curava paralíticos, coxos. Jesus dava visão a cegos. Jesus fazia surdos ouvir. Jesus fazia homens andarem, Jesus curava os homens da pior doença daquela época, que era a lepra. E Cristo curava da pele ficar clara, branca, sem nenhum mal. Cristo realizava muitos milagres. Cristo multiplicava os pães, multiplicou os peixes e alimentou multidões. Cristo trazia palavras do céu, ele falava, as pessoas paravam para ouvir, porque entendiam que era Deus falando pela boca de Jesus. E na verdade a Bíblia nos informa que Jesus é Deus, encarnado homem andando na terra. A Bíblia fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo significa logos. Logos significa, em grego, significa em português, palavra. Jesus é a palavra viva de Deus na terra. Mas seguiam Jesus, as pessoas, por causa dos seus milagres, mas surgiram boatos de todos os cantos. O povo dizia que ele, Jesus, era um dos profetas que havia ressuscitado, como a gente acabou de ver aqui agora. E estava fazendo muitos milagres. Herodes, com a consciência pesada de ter matado João Batista, um dos profetas, queria ver de perto esse homem chamado Jesus. Ele queria saber quem era de fato esse Jesus. Na verdade, Herodes tinha uma suspeita, que era, na verdade, falsa, equivocada. Mas Herodes é homem, e Herodes não conhecia tudo da palavra do Senhor, ou conhecia só a letra, mas não conhecia o Espírito que escreveu essa letra. E Herodes, se você observar bem, em Marcos 6, verso 16, Marcos 6, verso 16, Herodes Antipas declara, é João que eu mandei decapitar que ressurgiu. Herodes achava, então, Marcos 6, verso 16, achava que Jesus era João Batista, que ele tinha mandado decapitar. E ele queria ver esse Jesus, porque achava que era João que tinha ressuscitado, ou que estava ressuscitado e que estava em Jesus. O fato é que ele queria ver Jesus, pode confirmar, irmão, Marcos 6,16. O fato é que ele queria ver Jesus, e Jesus andava no meio do povo. Jesus nunca se furtou de andar no meio do povo. Tínhamos uns momentos de recolhimento, onde ele orava a Deus, se ajoelhava, se prostrava e falava com o Pai.
Mas, na maioria da parte do seu ministério, Jesus andava no meio do povo. Jesus gostava de estar perto das pessoas, porque ele gostava de estar perto das pessoas, porque Jesus é Deus. E tinha amor pela humanidade que ele criou. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles criaram todas as coisas. E Jesus tinha prazer de estar no meio da sua criação, no meio dos homens, das mulheres, no meio da humanidade. Mas nem todas as pessoas seguiam a Jesus por fé, pura fé. Umas pessoas queriam estar com Jesus porque tinham problema de saúde. E até hoje acontece isso. Se você colocar uma placa na sua igreja dizendo que se a pessoa entrar aqui, ela vai ser curada da doença dela, a igreja fica cheia. Fica cheia porque as pessoas querem ser curadas da doença. E se porventura forem curadas da doença, não voltam. Porque só queriam ser curadas da doença. Não queriam conhecer aquele que cura as doenças, mas queriam apenas ser beneficiados pela cura das doenças. As pessoas iam atrás dele para ver os problemas de saúde resolvidos. Outros eram curiosos, mas tinha gente sensata e séria e sincera, que ia ali ver Jesus porque acreditava que aquele homem era mais do que um homem. Aquele homem, na verdade, era o Filho de Deus andando na terra. Acreditavam. E Jesus fazia questão de perguntar às pessoas se elas realmente acreditavam em milagres, nos milagres. Jesus estava ali de frente para as pessoas e ele perguntava para as pessoas se elas queriam ser curadas, e as pessoas diziam: mas mestre, eu não enxergo, eu quero voltar a ver. Cristo perguntava: você quer ser curado? É uma pergunta que ele fazia, porque tem muita gente, volto a dizer isso aqui, muita gente que não quer ser curada. E por que, meu pastor, não quer ser curada? É estranha essa sua fala? Não, não é estranho não. Se você conhecer o ser humano, você não vai achar estranho. O ser humano muitas vezes não quer ser curado, porque enquanto ele não for curado, ele vai estar cercado de pessoas que vão ajudá-lo, que vão estar com ele, que vão abraçá-lo, que vão estar o tempo inteiro com ele por saber que ele é doente ou ela é doente. E no momento que essa pessoa estiver curada, as pessoas vão ver que ela pode tocar a sua vida por conta própria. E aí as pessoas não é que vão se afastar, mas elas vão fazer o que é normal acontecer, deixar você viver a sua própria vida. E às vezes as pessoas preferem não ser curadas por justamente poderem o tempo inteiro ficarem cercadas dependendo de outras pessoas. Porque é interessante depender de outras pessoas. É interessante que as pessoas façam as coisas para nós. E não eu faça as coisas para mim mesmo, ou para os meus, mas que eles façam para mim. Por isso, muitos não querem ser curados. Jesus perguntava: você quer ser realmente curado? Porque se você que está paralítico e eu fizer você andar, ninguém mais vai carregar você para lugar nenhum. Você vai andar com suas próprias pernas. Você quer ser curado? Você quer aprender a viver andando com suas próprias pernas? Então te curo. Por isso ele perguntava. Tem gente na igreja que fala que quer ser curado, mas no fundo não quer. Porque gosta que as pessoas perguntem: como é que você está? Melhorou? Ah, vai melhorar. Estou orando por você. Tem pessoas que não querem ser curadas porque é uma forma de conversar. A doença passa a ser uma conversa. Passa a ser o tom da minha conversa. Eu tenho um assunto para conversar. Qual é o seu assunto? A minha doença. Então eu vou conversar. E se eu estiver curado, eu perdi esse assunto. Inventa outro, irmão. Cria outro, irmão. Fala de Jesus. Fala de Deus. Fala de fé. Fala de oração. Fala do que Deus pode fazer. Fala que Deus curou você da sua doença. Já que quer falar de doença, então fale que Ele curou você da sua doença. Mas fale de coisa boa, que edifique, não de coisas que não vão edificar. Tem gente fugindo da igreja, porque o povo de Deus, desculpa a expressão, fala abobrinha. Fala abobrinha. Então as pessoas fogem da igreja. Vamos falar de verdades, coisas que edificam. Vamos falar de um Cristo Salvador que morreu nesta terra, numa cruz, para salvar a todos nós e nos dar vida eterna com Deus. Fale de verdade.
Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, se não for por mim. E essa é a verdade. Não adianta você ouvir as pessoas dizendo, todo caminho leva a Deus. Mentira. Não leva. Por mais que você fale, não leva. O Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, que está sentado num trono nos céus, se não for por mim, Jesus Cristo. Esta é a verdade, que o mundo tenta rejeitar de todas as formas, acreditando que há outras verdades, ou que há outros caminhos. Esses outros caminhos, ditos por outras pessoas, que se tornaram motivo de idolatria por parte de muitas religiões, esses outros, cito, Buda, Maomé, estão até hoje nos seus sepulcros, com seus corpos decompostos, viraram pó. Mas o meu Jesus, ele ressuscitou e está nos céus. As multidões seguiam Jesus, porque naquela época, no ministério dele, ele estava fisicamente no meio deles. Jesus caminhava, Jesus falava, Jesus tocava neles. Que maravilha, eu queria também ter visto isso. Jesus caminhava e eu estaria vendo ele. Jesus caminhava e falava, eu estaria ouvindo Jesus. Jesus tocava nas pessoas, eu queria ser tocado por Jesus. Mas isso foi naquela época, enquanto ele estava na terra, porque depois ele morre na cruz, depois ele ressuscita e ascende aos céus. E quando ele ascende aos céus, ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em nós, está na terra, está na igreja. E o Espírito Santo habita em nós. Nosso corpo, irmão e irmã, é templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, Jesus também está no meio de nós, de forma especial. Ele está no nosso coração pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Para quem acredita nele como Filho de Deus que veio à terra para salvar a humanidade, Jesus é aquele que veio para nos dar vida eterna com Deus. Com Deus. Mas não são todas as pessoas que acreditam nisso. Não são todas. Principalmente porque os nossos olhos querem ter o visual diante de si. Nossos olhos querem ver, nós queremos tocar. Querem fazer igual Tomé, eu só vou acreditar que ele ressuscitou se eu tocar nele, se eu ver ele. Jesus depois apareceu para Tomé e falou, Tomé, você não disse isso? Toque-me, toque nos meus lados, toque nas minhas mãos, toque no meu corpo e veja que eu estou aqui diante de ti. E Tomé ficou envergonhado naquele momento, porque Jesus estava na frente dele. Hoje um visual fala por 1000 palavras. É por isso que a internet, a televisão, o cinema continuam atraindo os nossos olhares, porque o visual, você enxergar as coisas, mexe com você, mexe com o seu coração, mexe com a sua inteligência, mexe com as suas emoções. Mesmo quando a televisão, a internet e o cinema mostram as coisas mais banais e corriqueiras possíveis, isso mexe com a gente, porque nós estamos enxergando, estamos vendo. As multidões estavam impressionadas porque Jesus estava no meio delas. E eles estavam vendo ele fazer milagres. Eles estavam vendo Cristo curar as pessoas e até ressuscitar pessoas. Eles viram Cristo transformar água em vinho. Viram Cristo curar aleijados. Viram Cristo curar cegos. Eles acreditavam porque viam Jesus atuar e fazer coisas incríveis, porque aquilo que não é possível, aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. E é uma palavra que já me deixa tranquilo e feliz. O que é impossível para mim como homem, eu sei que é possível a Deus. Então, se é possível a Deus, eu descanso, porque eu sei que se eu pedir a Ele, for da vontade dEle, Ele fará acontecer sobre a minha e as nossas vidas. Hoje, os que acreditam em Jesus e não veem em Jesus, e não tocam em Jesus, e não veem Ele andando em nosso meio, fisicamente falando, porque Ele ascendeu aos céus. Hoje, nós que estamos nesse caso, somos muito mais felizes do que as pessoas que viram Ele. Porque elas acreditavam, porque estavam vendo Ele e vendo seus milagres, mas nós acreditamos em Jesus e nós nunca vimos Jesus.
Nós acreditamos em Jesus e nós nunca tocamos fisicamente no seu corpo físico, nunca tocamos. Nós acreditamos em Jesus e nunca vimos os milagres que Ele fez na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento. Mas nós acreditamos, porque percebemos sua presença em nossas vidas, e percebemos seus milagres também nas nossas vidas, e percebemos a atuação do Espírito de Deus em nós, e então acreditamos sim em Jesus. E somos muito mais felizes, porque não vejo, mas acredito. Não precisei ver para acreditar. Acredito porque isso é matéria de fé. Fé que Deus colocou no meu coração. A fé que está em mim não é minha. Ela veio de Deus, é dom de Deus para mim. Mas eu tenho que, ao longo da minha vida, exercitar esta fé. Para que ela cresça, desenvolva, apareça e se manifeste a todas as pessoas numa fé que crê num Deus dos impossíveis. Acreditamos em ter visto o Filho de Deus fazendo milagre. Acreditamos em ter ouvido as suas palavras, sem ter sido tocado por eles. Mas acreditamos, irmã Nerita, porque nós temos fé. Uma fé maior do que aquelas pessoas tinham naquela época. Porque elas estavam, irmã Nerita, vendo Ele. E eu e a senhora não. Mas vemos Ele pelos olhos espirituais. Nós vemos Jesus. Tenhamos fé hoje, queridos irmãos, uma fé grande a ponto de perceber Jesus do nosso lado agora. Eu desafio você a isso. Eu desafio você a perceber Jesus agora ao seu lado. As palavras que chegam ao seu coração, elas ardem o seu coração. As palavras que chegam ao seu coração ardem o seu coração, porque as palavras que vêm de Deus, ela nos toca de tal maneira que ela nos desafia. Ou a gente diz sim para Deus, ou a gente diz não para Deus. Mas nós tomamos uma atitude no momento que ouvimos a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Pois eu digo a você que espiritualmente o Senhor está ao seu lado agora. Está do seu lado. E eu digo que também que esse Deus, que esse Cristo está ao teu lado, Ele está disposto a te mostrar o caminho que você tanto precisa, para ver soluções dentro da sua vida terrena, para ver soluções dentro do seu local de trabalho, para ver soluções dentro da sua casa, para ver soluções dentro da sua própria igreja, para ver soluções nesse mundo que estamos vivendo, nesse estado do Rio de Janeiro, nesse município do Rio de Janeiro, nesse país continental que nós amamos tanto, que é o nosso Brasil, para vermos soluções acontecerem nessa terra que nós amamos, que é a nossa terra, sim, mas nós sabemos claramente que, ainda que o Brasil seja a nossa terra, a nossa verdadeira pátria é a pátria celestial, porque nós somos homens e mulheres separados por Deus para vivermos a eternidade com esse Deus. Por isso eu digo a você nesta manhã aqui, procure com fé as soluções que só Deus pode te dar. Procure com fé a solução para os problemas em Deus, dos problemas que afligem você, problemas que trazem perigos para você de todos os lados. Tem hora que você está em casa, que a sua cabeça está quente, fervendo, de tanta coisa, de tanto problema, de tanta dificuldade, que você não sabe nem mesmo como solucionar, como resolver. Eu digo a você que você pode pedir socorro a alguém que está no meio de nós, alguém que Herodes se esforçou para ver, que é Jesus. Você pode pedir ajuda a Cristo, pedir ajuda a Jesus. Ele estava no princípio, quando todas as coisas foram criadas, Jesus estava lá. O Filho de Deus estava lá, e tudo foi criado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Essa fé que Deus colocou em nós, em Cristo, nos faz perceber essa presença de Jesus dentro do nosso coração. Então, irmãos, que nós tenhamos uma fé forte para não desanimar, porque tem hora que dá vontade de desanimar, para não desanimar na sua caminhada, diante dos problemas que você enfrenta. Uma fé que te garante que Jesus é aquele que ouve os nossos pedidos. Ele ouve os nossos clamores, porque Ele nos prometeu isso, que estaria atento às nossas orações, aos nossos clamores, e que Ele mesmo levaria as nossas orações e entregaria nas mãos de Deus Pai, no reino dos céus.
E Ele nunca deixará de agir nas nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele não é homem para mentir. Se Ele disse na Bíblia Sagrada que Ele estaria conosco até o fim dos séculos e não nos desampararia, pode ter certeza, Jesus vai estar com você até o fim dos tempos e não vai desamparar você. Jesus é aquele que nos tranquiliza, a fé que nós temos nele nos traz paz, nos deixa em paz e nós não precisamos ter receio, ter medo. Portanto, faça as perguntas. O que os discípulos não conseguiram fazer com Jesus, interrogá-lo, perguntá-lo sobre o que ele estava falando, faça as perguntas. Converse, pergunte, interrogue no bom sentido da palavra. No bom sentido da palavra. Interrogue, pergunte, fale, converse, faça suas perguntas e tenha certeza que Deus vai agir no lugar onde você estiver e as respostas virão. E a paz se fará prevalecer sobre a sua casa ou sobre onde você estiver, porque simplesmente você colocou Deus no negócio. Você colocou Jesus numa área em que você não consegue, não está vendo solução para você. Você se ajoelhou. Não precisa ficar de joelho não, prostrado não. Quando eu falo joelhos, é em termos espirituais, é um coração submisso a Deus. Você orou, falou com Ele, disse, Senhor, Tu está no meio de nós, não está? Então me faça fazer as perguntas certas, Senhor Deus, e age no meio de nós. Que Deus nos abençoe com essa palavra do Senhor para a tua vida e minha vida. Chega de receio, chega de medo de perguntar, pergunte e acima de tudo saiba que a resposta virá do coração de Deus para você.